Estava aparecendo isso aqui já? Do material? Sim, estava aparecendo, só falhou o áudio da senhora. Ah, tá. Então, é porque eu estava falando, né, que o mínimo que a gente espera que vocês saiam sabendo que dá de CA quanto a trifásico, né, que é o que nós vimos aqui, é que nós temos dois tipos de arranjos principais, né, que são chamadas configurações, estrela e delta. Estrela é um tipo de ligação que a gente recebe, por exemplo, da nossa rede elétrica, né, do poste, porque o nosso transformador, a saída dele, dá uma ligação estrela, que é capaz de fornecer para a gente o quê? As três fases e o neutro, beleza? Quem é esse neutro quando a gente tem uma ligação estrela? É esse ponto em comum. Porque lembrando lá dos nossos leis de Kirchhoff, né, e como a gente sabe que na prática nem todas as cargas vão estar iguais aqui, a gente pode ter um circuito desequilibrado, é chamado de cargas desequilibradas, em que a gente acaba tendo correntes diferentes para cada uma das impedâncias. Beleza? Então, o que a gente tem que sair sabendo daqui? Toda vez que eu falar que eu tenho uma configuração em estrela, eu tenho sempre um ponto em comum. Cada uma das fases chega individualmente, né, ali para cada uma das bobinas aqui. Aí, o que acontece quando a gente tem uma ligação em estrela? A tensão de fase é diferente da tensão de linha. Por quê? O que acontece com a tensão de linha, né? Lembra que a tensão de linha, ela é igual a gente falar, a tensão de linha, o VL, né, o IL, a tensão de corrente de linha também, é quando eu olho essa tensão entre fases, fase e fase. O que eu tenho entre as fases? Quando eu olho fase neutro, né, que é a tensão de fase, eu tenho a tensão que eu tenho realmente chegando aqui, que é, por exemplo, 127 volts, né? Se eu olho tensão fase, boa noite, Antônio. Se eu olho fase, o que vai acontecer? Eu tenho aqui todo um jogo de triângulo, né? Tem um ângulo, uma defasagem entre essas bobinas, entre essas fases aqui, fazendo com que eu tenha uma defasagem, e, consequentemente, chego naquele raiz de 3, né? Então, o que vai acontecer? A tensão fase, né? Ou seja, a tensão de linha, comumente chamada, a gente tem que é igual a tensão de fase vezes a raiz de 3. Então, por isso que quando a gente pega fase da nossa tomada, dá 220, beleza? E a corrente de linha e a de fase são as mesmas, porque se eu pego fase daqui para cá, é a mesma corrente que eu tenho, né? Daqui para cá. Ok? Fase, não vai mudar a questão da corrente. Quando eu tenho uma configuração em delta, né, o triângulo, né, que é mais visual ali, falar, triângulo, eu tenho que a tensão de fase e a tensão fase, que é a tensão de linha, são as mesmas, porque se eu olho entre cada uma das fases, eu vou pegar sempre a tensão que chega nessa minha bobina aqui. Já a minha corrente, que vai ser a corrente de linha, vai ser raiz de 3 vezes a corrente de fase. Ok? Então, o que a gente tem que lembrar é esse arranjo que a gente tem, beleza? Quando a gente vai falar de potência, a gente tem que lembrar que das cargas que a gente tem, a gente relembrar ali a questão das impedâncias, o que vai acontecer num circuito trifásico. Nós estudamos, né, até o momento, circuitos monofásicos, em que a gente tinha lá uma fonte, né, beleza? Tinha lá a nossa fonte e essa fonte tinha uma carga, beleza? Quando a gente chega no circuito trifásico, o que vai acontecer? É como se eu tivesse uma fonte para cada uma das impedâncias, beleza? Então, o que acontece? Quando, né, o testigo está ali, cada fase da carga trifásica possui uma impedância Z e esta está submetida a uma tensão de fase, uma corrente de fase, né? Então, sempre vai chegar nessa minha carga aqui, ó, Z sempre vai ser submetida a uma tensão de fase que chega nela e uma corrente de fase. Mesmo também numa associação aí delta. Eu sempre vou ter essa configuração.
que vai estar chegando na minha impedância. Sempre quando eu olhar a impedância e eu quiser saber a relação entre ela, é a tensão de fase sobre a corrente de fase. O ângulo de fase da impedância Z é o ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente de fase. E é exatamente o ângulo que define o fator de potência. Como vocês viram lá até no exercíciozinho que tem previsto para vocês fazerem, a questão 2 lá, né, que até o Adriano estava tirando dúvidas um pouco mais cedo, a questão lá já dá a impedância da carga. Quando você tem já a impedância da carga, eu tenho que lembrar que a impedância o ângulo da minha impedância é o mesmo ângulo da minha potência, né? Então, se eu digo que a minha carga tem um fator de potência de 0,6, um fator de potência de 0,9, eu estou dizendo que eu já tenho o cosseno do ângulo dessa carga. Então, eu consigo achar o ângulo dessa minha impedância, beleza? Aí aqui ele relembra para nós, como visto anteriormente, a impedância de fase corresponde à oposição total oferecida por cada fase da carga de fase. Cada fase da carga de fase. A passagem da corrente na fase considerada. A impedância de fase é calculada pela seguinte equação, né? Que é realmente eu pegar ali a tensão de fase dividido pela corrente de fase. Isso dá ℧. Se eu quiser saber quem é minha corrente, né, a gente vai fazer o quê? I de fase é igual a V de fase de Z. Só reorganizar a forma. E uma coisa que é interessante, quando a gente olha a impedância, não importa qual é o tipo da ligação que a gente tem. Se é delta ou se é estrela. Porque sempre que eu tiver a minha impedância, só voltar aqui na figurinha aqui para vocês, ó. Sempre que eu tiver a minha impedância, por mais que a gente tenha uma relação lá, quando a gente fala para você, corrente de linha, tensão de linha, enfim. Quando eu olho só a impedância, só em olhar esse ponto aqui, quem é que está entre a minha impedância? É a tensão de fase. Quem é que está passando pela minha impedância? É a minha corrente de fase. Da mesma forma, quando eu olho na ligação em delta, eu tenho a minha impedância e sempre quem que vai estar entre a minha impedância? Vai ser a minha tensão de fase. Sempre quem que vai circular ali de corrente na minha carga? Vai ser sempre a corrente de fase, tá bom? Então, independente do circuito ser delta, estrela, para a impedância, eu sempre... vamos lá. Quando a gente tem, né, eu quero saber a minha potência real, ou seja, a minha potência ativa, em cada uma das fases. Lembra que nós já estávamos calculando ali, né, a potência ativa, reativa e aparente do meu circuito CA. Quando eu olho individualmente, monofase, né, uma fase, o que a gente tem? Lembra que vocês estão calculando ali VRNS, IRNS, por exemplo, vezes o cosseno do ângulo, né, que aí é a minha parte real. O que a gente tem? Quando eu trago isso, olho as minhas impedâncias, qual é a potência que eu tenho na minha carga? A potência na minha carga vai ser sempre a tensão de fase, vezes a corrente de fase, vezes o cosseno, o fator de potência, né? O cosseno do ângulo é a mesma coisa que o meu fator de potência. E caso eu tenha um sistema balanceado, né, um sistema trifásico balanceado, a potência em cada fase é a mesma. Desta forma, a potência total das três fases, ou seja, a potência trifásica é dada por quem? Não é um sistema trifásico? Três fases? Se eu tenho três impedâncias, então eu vou estar injetando três correntes, três tensões, então terei três potências também. Então é a mesma coisa que eu multiplicar 3 vezes VF vezes IF vezes cosseno do ângulo. Então, nesse caso, eu calculo a minha tensão, minha potência trifásica, beleza? Caso a gente tenha uma ligação estrela, né, assim como se a gente tivesse uma ligação em delta, deixa eu só ver o que a gente chega. Okay. Deixa eu só ver aqui. Aqui
Aqui é um caso específico para quando a gente tem uma ligação em estrela, por exemplo. Lembra que eu falei para vocês, quando a gente tem aquela ligação em estrela, I de fase é igual a I de linha, beleza? Quando eu olho a minha tensão, o que vai acontecer com a minha tensão? Quem é V de F? V de F é igual a VL sobre raiz de 3. Por que a gente comenta sobre esse, quando a gente tem essa ligação, a gente faz essa troca aqui? Porque dependendo do equipamento que vocês vão ligar, a carga que vocês vão fazer ali, o acionamento delas, às vezes a informação para vocês está lá escrito, olha, a corrente de linha desse motor é X. A tensão de linha que deve ser aplicada nesse motor é Y, né? Por exemplo. Então, é importante a gente também saber fazer essa troca entre um sistema de estrela e delta, por exemplo, né? Que a gente tem aqui. Eu consigo relacionar sempre quem é minha corrente de linha, quem é minha corrente de fase, se eu tenho um sistema estrela. Por exemplo, quando eu estava fazendo somente mesma ligação estrela, quando eu olho somente a tensão de fase e a corrente de fase, beleza, é só eu colocar direto, não é? Quando eu olho e eu quero calcular em função da minha corrente de linha, ou minha tensão de linha, corrente de linha, tanto a tensão de linha, o que vai acontecer? Eu tenho que lembrar dessa minha igualdade que eu tenho. Em estrela, I de F é igual a I de L, como vocês têm a anotação aí no caderno de vocês. V de fase, né, igual a quem? V de linha dividido por raiz de 3. O que vai acontecer? Quando eu substituir essa expressão na potência trifásica, o que vai acontecer? Vai virar raiz de 3 vezes tensão de linha, vezes corrente de linha, vezes cosseno de linha. Por que vai virar isso? Deixa eu compartilhar minha tela toda. Para eu abrir o Paint aqui para vocês. Já está aparecendo a tela toda, né? Já. O que vai acontecer aqui? E por que virou aqui a potência trifásica raiz de 3 vezes VL vezes IL? Né? Por que vai acontecer isso? Quando a gente vai olhar, fazer essa troca ali, o que vai acontecer? Eu sei que, né, igual tá aqui. Eu sei que no sistema em linha, ou no sistema trifásico associado em estrela, eu tenho essa relação, não é? I de fase igual a I de linha, V de fase igual a V de linha, por raiz de 3. O que eu tenho ali? Eu sei que a minha potência trifásica é igual a quem? É igual a 3 vezes a tensão de linha, não é? Tensão de fase, vezes 3 vezes a corrente de fase, não é? Vezes o cosseno do meu ângulo, né? Que é o meu fator de potência. Se eu troco a minha informação do meu fabricante que está ali dando para mim, eu tenho só corrente de linha, eu tenho só tensão de linha. O que vai acontecer? Quem é a tensão de fase, né? Se eu for substituir aqui, se eu colocar em função de linha, vai ficar 3 vezes. Quem é VF? É a mesma coisa que VL dividido por raiz de 3. Beleza? Quem é meu IL? Meu IF, perdão. É a mesma coisa que IL. Aí mantém o meu cosseno do meu ângulo. Certo? O que vai acontecer agora? Na matemática, a gente não pode deixar um radicando na minha fração. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que colocar esse carinha aqui lá para cima. Então, o que a gente faz no artifício matemático aí para botar ele em cima da equação? Eu multiplico essa equação, esse carinha aqui, por quê? Por raiz de 3 dividido por raiz de 3. Beleza? Isso aqui é arranjo matemático que a gente faz. Se chama radiciação da minha equação aqui. Por que a gente comenta sobre isso? Porque pode ser que na hora que vocês estejam projetando algo ou lendo alguma descrição de algum equipamento, tem essas informações
E aí vocês talvez possam ficar perdidos, mas na verdade se resolve, tem essas trocas, né? Então, o que vai acontecer aqui? Vai ficar P é igual a 3 vezes raiz de 3. Quem é raiz de 3 vezes raiz de 3? É a mesma coisa que eu multiplicar 3 vezes 3, então vai ficar dividido por 9. Repete, VL vezes IL vezes o cosseno do meu ângulo, certo? Aí, o que vai acontecer? Eu vou lá e repito aqui em cima, raiz de 3. Quem é a raiz de 9? É a mesma coisa que 3. Vezes VL. Eu só repito esses caras aqui, tá? Cosseno do meu ângulo. 3 dividido para 3 vai dar 1. Então, isso aqui vai ser cortado e vai resultar nessa equação como está aqui, ó. Raiz de 3 vezes VL vezes IL vezes cosseno do meu ângulo. Beleza? Então, eu explico aqui para vocês, nossa, por que virou assim raiz de 3 vezes VL vezes IL? Eu poderia ter colocado direto? Até poderia, né? O pessoal geralmente coloca por 3, só que eu fiz esse arranjo, né? Eu continuei aqui multiplicando por 3, só que eu fiz o quê? Eu substituí todos os meus VFs e virou, no final, raiz de 3 vezes L vezes L, tá bom? Isso numa ligação em estrela. Lembra, o que eu falei para vocês numa ligação em triângulo? A gente tem que é o quê? Quem é meu V de fase? É a mesma coisa que de linha dividido por raiz de 3, né? Do mesmo modo que a gente tinha aqui. Então, o que vai acontecer? Quando eu passo, substituo, né, em função de tensão de linha e de linha, o que vai acontecer? Vai virar raiz de 3 vezes VL vezes L. Por quê? No fim das contas, a gente vai fazer um cálculo semelhante a esse. E por que a gente está falando sobre isso, né? E como mostra aqui no nosso material? Por que a gente mostra essas relações que a gente tem? Isso, esse tipo de arranjo, a gente tem. Se eu quiser deixar em função de estrela, em função de quem? Da minha corrente de linha ou da minha linha de B de linha, tanto para ligação em estrela, tanto para ligação em delta. Eu tenho a mesma relação, né? Eu chego nessa mesma fórmula aqui, ó. E o que a gente observa? Que é o que o nosso texto está falando aqui. Mesmo que conclui-se, pois, que a potência ativa é a mesma, é real, é a mesma nas duas configurações e pode-se utilizar essa expressão para ambas as configurações. Ou seja, o que vai acontecer? Quando eu tenho uma ligação estrela em delta, quando eu quero calcular em função de linha, eu tenho a mesma relação. Sempre vai ser raiz de 3 vezes L vezes VL vezes IL. Assim como se fosse 3 vezes tensão de fase vezes tensão de linha, corrente de linha, beleza? Por que não vai mudar? Porque a potência ativa ela vai ser a mesma independentemente da configuração. Por quê? É aquilo que realmente vai estar sendo utilizado no meu equipamento, no meu sistema ali. Quando a gente olha para a potência aparente, né, que é o meu Szinho, o meu S para qualquer uma das configurações, pode ser delta, estrela, sempre vai ser ali, ó, 3 vezes raiz de 3 vezes tensão de fase, vezes de fase. Caso eu queira utilizar os valores de tensão ou corrente de linha, o que vai acontecer? Eu vou ter que, mesmo o cálculozinho que eu fiz ali, vai virar raiz de 3 vezes V de linha vezes V de linha, ok? Nisso, o que vai acontecer aqui, né? Se eu tivesse calculando em função do meu Qzinho, seria a mesma coisa. Eu poderia, se eu quisesse deixar em função de V de linha, seria a raiz de 3 vezes V de linha, vezes o seno do meu ângulo, VAE. Ok?
eu só ver aqui. Aí, vamos lá. Só para ressaltar o seguinte. Ali, quando a gente chega naquele RAID 3, chega naquela configuração, é quando a gente tem que todas as nossas cargas são equilibradas. Mas o que vai acontecer? Na prática, nem sempre a gente tem cargas equilibradas. E o que vai acontecer, então? Quando a gente vai calcular uma potência trifásica, seja reativa, seja ativa, o que vai acontecer se eu tenho umas cargas desequilibradas? Eu vou ter que somar independentemente cada uma das potências, né? Igual a gente tem aqui. Eu vou ter que somar qual é a potência que eu tenho da impedância A, da potência 1 aí, né? Eu vou somar potência 1 mais potência 2 mais potência 3. Mesma coisa no Q. Q1 mais Q2 mais Q3. Se vocês observarem, na prática, é como se eu estivesse fazendo, igual que a gente fez lá, aquela correção do fator de potência, eu tenho cargas diferentes, né? Então, para chegar aqui no cálculo da minha potência, eu tenho que juntar todas elas ali, beleza? A última expressão afirma que a potência reativa total é a soma algébrica das potências reativas desenvolvidas pelos componentes reativos do circuito trifásico. No caso de se ter capacitores indutores, a potência reativa total é realizada subtraindo os valores das potências reativas, capacitivas e indutivas. Por que ele ressalta isso aí? Lembra que acaba sendo uma deixa aí com relação ao fator de potência, né? Que é a correção do fator de potência. Se no meu sistema trifásico, que é o que nós temos hoje, né? Por que a gente consegue corrigir o sistema trifásico, toda a energia que chega numa indústria, corrigindo uma das fases? Porque se eu aplico lá uma potência reativa em uma das fases, quando eu juntar as três que alimentam esse meu cliente, né, que está com uma carga indutiva alta, por exemplo, se eu coloco um banco de capacitor em uma das fases, eu consigo corrigir, beleza? Porque acaba que no produto final, qual é que vai ser a minha potência reativa? Sempre vai ser a soma das potências reativas de cada uma das fases. Se uma é mais indutiva e a outra é mais capacitiva, elas vão se cancelar. A gente tem ali a subtração entre elas. Por isso que a gente dimensiona adequadamente o nosso circuito aí. E aqui, matemática, né? Da mesma forma que nós calculamos lá no nosso circuitinho básico, a gente traz isso para o sistema trifásico. O que vai acontecer? Né? A gente viu toda essa relação entre, né, quem é o S, quem é o Q, quem é o P. Da mesma forma, quem vai ser meu S? Continua sendo a raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado. Quem é o meu fator de potência? Continua sendo o meu cosseno do ângulo. De quem? Da minha potência trifásica, potência ativa trifásica, dividido pelo meu S trifásico. Beleza? Então, a gente continua tendo essa relação. O que vai aumentar é que agora eu trabalho diretamente com três cargas. Né? Sempre tem essa relação. Aqui a gente tem um exemplo para que, né, a gente veja aqui o seguinte. Dado aqui, por exemplo, já, vamos ler aqui. Um gerador balanceado configurado em triângulo desenvolve 220 RMS em cada uma de suas partes. Beleza? Este gerador alimenta uma carga configurada em estrela formada por três impedâncias indutivas, né, de 15 ohms, e fator de potência de 0,8 indutivo, de acordo com a figura 10.2. Beleza? O que a gente tem aqui? Ó? Na entrada desse meu circuito, deixa eu até tirar aqui um print, o que está acontecendo? Ele informou ali para a gente que o gerador desse meu exemplo aqui, ele está ligado em delta. Beleza? Quando ele falou isso para nós, o que ele está querendo dizer? Que existe um gerador aqui. Em delta ou estrela? Oi? Está ligado em delta? Isso. O gerador está ligado em delta. Beleza?
Então, o que ele falou lá para mim? Que cada uma das fases, o gerador fornece 220. Então, essa bobina aqui dele, ó, tem 220. Essa outra, aqui é o A, né? Aquele do A. Aqui era para ser um C, né? A, B, C. Eu tenho aqui em cada uma das fases, eu tenho 220. E eu estou ligando o quê? Uma carga em estrela. Aí a gente vai ter que lembrar a relação do delta estrela. Vamos ver aqui o nosso enunciado. O que vai acontecer? Primeiro, ele pediu para nós aqui, determine as tensões de linha e em cada fase da carga trifásica na forma complexa. Vamos lá. O que vai acontecer? A corrente, quem vai ser a minha tensão de linha? Né? Determine as tensões de linha. Quem vai ser a minha tensão de linha na minha carga? Vou abrir aqui o quadro. Quem é tensão de linha? Sempre quando eu falo assim, olha, tensão de linha é entre as fases, não é? Quem é A e C, e A e B. Qual é a tensão entre linha aqui, ó? De fase em fase, que ele vê. Opa, é a mesma coisa aqui, 220, não é? Então, a tensão de linha da minha impedância, como está aqui no... Como eu olhei aqui, ele falou para mim que a tensão de linha deu 220. Beleza? Como a carga está configurada em triângulo, podemos obter o módulo da tensão... Esse aqui não é triângulo não, tá? Aqui tem um errinho. Como a carga está configurada em estrela, tá? Porque a nossa carga está aqui, ó, em estrela. Foi um erro de digitação ali. Como a carga está configurada em estrela, corrijam, em estrela, podemos obter o módulo da tensão de fase da seguinte maneira. Lembra que eu tenho uma carga ali em estrela aqui. O que vai acontecer se eu quero calcular a tensão do A até o meu N? Eu tenho uma relação, né? Quem é aqui meu V de fase? Meu V de linha. Meu V de linha aqui nesse exemplo é igual a V de fase vezes a N de 3. Então, para eu calcular meu VF, é igual a quem? V de linha dividido por raiz de 3. Nossa, bem didático isso aqui, né? Então, o que ele vai fazer aqui para nós? Ó? Quem é V de linha? V de linha é a mesma coisa que raiz de 3 vezes a tensão de fase. Então, quem vai ser minha tensão de fase? V de linha dividido por raiz de 3. Fazendo isso, ficou 220 dividido para raiz de 3, que deu 127 volts de RMS aí no caso. Tensões de fase. Como esse meu gerador é balanceado, o que vai acontecer? As três tensões estão defasadas de 120 graus entre si. Tomando A como referência, o que ele vai fazer? Se eu pedisse, se lá na frente, né, vocês vão chegar aqui, eu quero saber as tensões de cada uma das minhas impedâncias. Se eu tenho um sistema trifásico, eu sempre tenho uma defasagem de 120 graus, beleza? Professora, eu sempre vou começar em zero? Não. Se você não quiser começar no zero, você poderia começar no 30 aqui, por exemplo, tá? Pode ter, sei lá, caso vocês vão estudar, alguma questão de concurso, enfim. Vai que, porventura, tivesse a primeira fase aqui, ó, a primeira impedância, VA, 127 e o ângulo 30 graus. Qual seria o meu VB para manter essa defasagem de 120 graus? 90. Seria 120, seria 30... Ou mais a diferença? Mais a diferença. Então, daria 90? A diferença é 90. Dá 150. Menos 150.
É menos 50 mil. Se o A fosse... Se fosse 30 graus, Lígia, se fosse 30 graus, a próxima VB seria 150 graus. Ela somaria. De 30. Aí É porque tá na aqui, verdade, ó, VA, VB, VC. na verdade, Lígia, tudo ia depender, pessoal, até peço desculpa pelo atraso aí antes de começar e tudo mais, mas assim, só para dar continuidade ao que ele está falando, tudo ia depender do que a gente chama de sequência positiva e sequência negativa. Quando a gente apresenta as tensões ABC, a gente está assumindo uma coisa chamada sequência positiva. Isso não entra muito nesse mérito daqui, mas no geral a gente sempre vai ver ABC. Então, na chamada sequência positiva ia ser 0, aí a primeira, supondo que fosse 30, então a próxima seria 30 menos 120. E aí a VC seria 30 mais 120. Então, a gente ia ter VA com 30, VB 30 menos 120, que daria 90, né? Isso. E a VC a gente teria 150, caso começasse com 30 graus, na sequência positiva. Seria isso. Se eu tiver falado errado, Lígia, pode corrigir, mas a gente assumindo uma sequência positiva ABC, seria justamente isso, 30 menos 90 mais 150. Sequencial, a sequência. Pois é, não, é isso mesmo que eu tava... Foi mal, eu acabei distraindo aqui rapidinho, mas a gente sempre vai manter essa mesma defasagem de... Mantém sempre 120 de diferença entre a fase, né? Que é a questão da sequência, aí, como o Bruno comentou, que aí vem aquele ponto que a gente tinha comentado. Dependendo da sequência que você adote, você inverte as fases, né? Porque aí, dependendo de como você coloca aí a sequência, você faz com que uma passe na frente da outra, né? Você desinverte aí a sequência do circuito, beleza? Nesse nosso exemplo aqui, ele colocou que VA está na origem, né? 0 graus. O meu VB, quando ele olha lá o VB, é como se o VB tivesse... Já? Aqui, mas a gente... VA de A, do A para o B vai ter... Ixi, caiu na internet. Menos 120 e aqui 120 graus. Beleza? Então, aqui é só que a gente, como é equilibrado, a gente representa dessa forma. 127, 0 graus, 127 menos 120 graus e 127, 120 graus. Pronto, eu representei os meus as minhas três fases aqui do meu sistema, beleza? A tensão de linha, o que vai acontecer com a minha tensão de linha, né? Em uma carga balanceada configurada em estrela, as tensões de linha estão sempre adiantadas em 30 graus em relação às tensões de fase. Então, o que vai acontecer com a minha tensão de linha? Eu não achei a minha tensão de fase de cada uma, né? Tenho ali a minha tensão de fase, independente de cada uma delas, né? 127, calculei. E agora, trazendo para o número complexo, como que eu vou representar isso no número complexo? Eu sei que é 220, né? Coincidiu lá do meu VA igual a 220, BBC 220, BCA 220. Só que agora vamos representar em ângulo. Sempre vai haver uma defasagem de 30 graus. Então, 220, 0 mais 30, menos 120 mais 30, que deu menos 90, 120 mais 30, igual a 220 o ângulo 150 graus, tá bom? Isso é quando a gente olha ali a questão dos ângulos que a gente tem, beleza? E a questão determinar as correntes de linha de fase na forma complexa.
Como que eu vou saber a minha corrente de linha? Né? Para que eu saiba a minha corrente, se eu tenho o dado da minha impedância, eu vou fazer a minha lei de Ohm, né, nesse meu circuito aqui. O que vai acontecer? Meu fator de potência é 0,8, né? Então, meu arco cosseno vai dar... Meu arco cosseno de 0,8 vai dar quanto aí? Vai dar o ângulo de 36,9 graus, beleza? E como ele falou para nós lá que a carga é indutiva, o que a gente vai escrever? É uma informação, né? O que deu 36 graus? Vai estar no meu eixo positivo aqui. Quando eu monto esse meu triângulozinho, o que eu vou... É importante a gente saber quadrante. Se fosse uma carga... Se fosse uma carga capacitiva, a gente teria uma carga que é positiva, então ficou aqui, ó, 36,9, beleza? Então ficou 36,9 graus o meu ângulo aqui. Representei o meu Z, né, que é a minha impedância, e agora a gente aplica a lei de Ohm para quê? Para calcular a minha corrente. Né? Quem que vai ser a minha corrente aí nesse caso? A corrente de fase de linha são as mesmas, então o que eu tenho? Eu tenho que é VA dividido por Z, então é 127 dividido para 15. Pá, menos 36 graus. Aí eu pego o meu VB, 127, e o ângulo é 120, né? Dividido por 15. E faço essa divisão para cada um deles e acho a minha corrente. Olha só. A corrente, ela não está sempre... Não são iguais aqui, porque é um circuito balanceado, deu igual, 8,46, beleza? A primeira aqui deu menos 36,40,9, beleza? A segunda já deu aqui de menos 156,9, ok? Mantendo ali a defasagem de 120 graus. E a outra corrente também deu já um grau ali de 83,1 para manter a questão da defasagem. Então, a gente tem aqui, ó, que é a mesma corrente, tá bom? E para mim calcular como se meu circuito trifásico? No duro ali seria o quê? 3 vezes tensão de fase, vezes tensão de fase, corrente de fase, vezes o cosseno do ângulo, né? Que é o meu fator de potência ali. Ali, nesse exemplo, ele já transformou. Quem é a minha potência trifásica? É 3 vezes raiz vezes 127 vezes 8,46 vezes o cosseno do ângulo, né? Mas ele poderia ter colocado já o fator de potência direto, não teria problema nenhum. Que deu aí um total, a potência trifásica desse circuito trifásico aí de 2.577,6. Então, quando a gente pega o nosso circuito elétrico aqui da nossa residência, por exemplo, a gente vai estar calculando a potência trifásica, beleza? Então, o que vimos até então foi como a gente aplica o que nós vimos, né? A gente passou parte desse nosso bimestre aí, vendo a questão de cargas CA, né, potência aparente e ativa, e a gente consegue fazer esses mesmos cálculos passando para circuito estrela, delta, a gente conseguir visualizar direitinho quem é que é fase, quem é fase neutra, beleza? Deixa eu só ver o que a gente tem aqui. E aqui são outros exemplos. Beleza? O exemplo não, são outros exercícios que tem exemplificando também essa questão da ligação trifásica e como que a gente calcula ali a potência de cada um deles. No Mico, deixa você complementar a parte de potências para passar aqui. Beleza, perfeito. Pessoal, eu imagino que a aula esteja começado no horário, somente eu que não cheguei no horário, né? Lígia, eu vou tomar liberdade, se você quiser, se achar que é necessário fazer um intervalo, a gente faz um intervalo agora, senão eu já dou continuidade a partir daqui.
Você me diz. Os meninos que mandam aí. Vou tomar água. Eu mesmo vou tomar uma água agora. Tava falando só. Pessoal, então, ó, 20h35, vamos dar 10 minutos de pausa aí para vocês tomarem essa água, tomarem esse café, e aí a gente dá continuidade aqui. Tá bom? Beleza.
Só terminando de comer uma pizza aqui que eu ganhei, que tá gostosa pra caralho. Aí a gente já começa, pera aí. Pessoal, bora que vamos continuar aqui, que essa matéria é legal. Esse assunto é um dos mais legais que tem, é a parte de potência. Todos estão aí? Deem os presentes aí, para a gente saber se a gente já pode começar pela maioria. Presente. Presente aqui, pessoal. Diva, tá aí, minha querida? Davi Guerra. Vou esperar mais uns 2 minutinhos só para esses demais aparecerem. Edita aí já? Nativa, Emerson. Nativa. Deixa eu compartilhar agora a tela inteira. Eu tô aqui. Fechou. Diva também, vamos ver. Então tá Tô na área já. Boa noite. Tá todo mundo aqui. Pessoal, mais uma vez, pedir desculpa para vocês. A semana passada, eu informei a professora Lígia que não poderia acompanhar dando aula. Cara, eu tive Covid, mas não agora, né? Mas aí semana passada eu tava muito mal mesmo, e aí foi confirmado dengue. Mas tô aí, não vou morrer agora não, pelo que tudo indica. Exceto pela namorada que fica me enchendo o saco só. Mas... não, brincadeira. Pessoal, é o seguinte, esse assunto é um assunto muito legal por diversos motivos. Ele é, sem dúvida, um dos assuntos mais cobrados em concursos públicos, e também é um dos assuntos que você, como profissional, você tem que conhecer muito dele. Ele é um assunto bem interessante, principalmente quando você for fazer uma instalação elétrica que ela é trifásica. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de uma instalação elétrica trifásica que um colega meu fez há mais ou menos uns 6 meses. O que acontece, pessoal? Deixa eu abrir um parêntese aqui nesse assunto. Hoje em dia, digamos assim, você tem aqui a sua residência. A residência eu vou representar como um quadrado aqui, tá? E aí você tem aqui o poste. Não vou saber desenhar um poste, mas tem aqui, ó, os fios aqui do poste. São 4 fios, sendo que o fio de cima, o primeiro fio de cima, ele é um neutro. Você tem aqui, ó, fase 1. Ai, caramba. Eu vou só fazer vou dar um parêntese aqui, só para abrir vou dar uma dica bem legal para vocês na atuação profissional, tá? Você tem lá fase 1, fase 2, fase 3 e neutro. Então, ó, pessoal, sempre que vocês olharem para aqueles cabos trifásicos lá, aqueles 4 cabos que passam nos redes lá nos postes, saibam que a sequência é essa, fase 3, fase 2, fase 1 e neutro. O neutro, ele é o primeiro lá de cima a passar por uma série de motivos, porque vocês viram ali no desenho, quando a gente tem uma estrela, que a gente aterra esse TAP central aqui, ó. Você aterra isso aqui. Então, esse aterramento aqui que você faz no transformador,
ele é para servir de referência para o seu transformador, ele é para dar 0 volts aqui, e ele é o primeiro aqui. Por que que ele é o primeiro? Porque caso caia um raio aqui, a chance desse raio cair no primeiro cabo é maior. Então, se o raio cair aqui, consequentemente, a descarga ela é mandada para o chão. Então, só para vocês entenderem que não é à toa o fato do neutro passar na parte mais alta dos cabos, beleza? Tá ok? Então, quando vocês observarem lá, forem fazer uma instalação elétrica, vocês saibam que a sequência é essa: o neutro, fase 1, fase 2, fase 3. Mas o que eu quero falar para vocês sobre isso? Eu vou dar um exemplo de algo que há pouco tempo aconteceu e que eu fiquei muito feliz em saber que aconteceu e que eu ajudei a resolver. O cidadão estava fazendo uma instalação elétrica lá, e aí nessa instalação, ele colocou o quadro de acordo com o que manda a concessionária. Então, ele colocou o quadro lá na parede. Aí, esse quadro aqui, o cara ele tem que fazer o seguinte: ele vai ter que puxar as 3 fases. Vai vir a fase 1, vai mandar para esse quadro. Vem a fase 2, vai mandar para esse quadro, que é o medidor, beleza? Vai vir aqui e vai mandar para o quadro. Isso aqui, pessoal, que tem na casa de vocês. E aí, ele vai mandar o neutro e vai fazer uma coisa bem interessante com o neutro. O neutro vai chegar até o seu quadro. É a caixa padrão, professor. Pode falar. É a caixa padrão. Exato, é a caixa padrão, a caixa de medição. Essa caixa padrão é onde fica o medidor. O nome correto dela é caixa de medição, beleza? Então, olha só. Chegou isso aqui, pessoal. Eu sei que o desenho não tá legal, mas eu acho que todos aqui têm vivência, né? Eu tô falando disso aqui, ó, pessoal. NDU, ramal de entrada Energisa. Eu vou mostrar para vocês porque isso aqui é um exemplo muito legal de algo que vocês podem enfrentar na vida de vocês e vão enfrentar principalmente quando você estiver fazendo uma ligação trifásica. Só vai acontecer isso numa ligação trifásica. Deixa eu só abrir aqui para me demonstrar o que eu quero apresentar. A internet daqui é boa. 2 horas depois, daqui. Olha só, pessoal, qual é a grande vantagem também, tá? A Energisa, antigamente, todas as concessionárias, ela disponibiliza uma série de desenhos. Mas vamos pegar esse aqui, ó, por exemplo. Ó. Esse aqui é trifásico? Não. Tá. Beleza. É interessante, né? Dá para tirar várias dúvidas, né? Não, isso aqui a Energisa oferece, as concessionárias oferecem os desenhos e tudo mais, assim, para ajudar bastante. Deixa eu pegar o exemplo lá que o cara realmente está instalando. Aí é até melhor que dê um exemplo mais real de algo que aconteceu. Não é esse fase, deixa eu ver se é esse modelo aqui. É esse modelo aqui, ó, lá que está acontecendo, ó. O que acontece? Então, vem um ramal de ligação, né, que vem naquele cabo que é chamado de cabo triplex. Vocês estão acompanhando meu mouse aqui? Sim, dá te acompanhando. Beleza. Então, ó, vem lá do poste da Energisa, vem um ramal, sai um ramal de lá, vem nesse cabo triplex, entra nessa armadura aqui. Isso aqui, pessoal, é chamada de... alguém aqui já trabalhou com isso? Essa armação aqui é a... Tá, daqui a pouco eu vou lembrar o nome. Vamos ver se não tem aqui, altura mínima. Não tem. Mas, enfim. Vem aqui. Esse cabo aqui, pessoal, normalmente ele é um cabo de alumínio. Ele é um cabo de alumínio. Esse aqui é trifásico. É, trifásico. Então, ó, esse cabo aqui ele é um cabo de alumínio. Ele é um cabo para ter maior resistência. Aqui tem um detalhe dele. Aí ele entra nesse terminal olhar aqui, que vai ser nada mais do que para criar uma resistência, só para ancorar ele, né? E aí, beleza. Entra nessa... curva aqui, que é conhecido como cabeçote, aí vai e adentra o medidor. O que acontece? Esse cabo aqui, ó, de alumínio, ele entra, que é o nosso neutro, ele saiu lá do ramal lá de cima, ele é o nosso neutro. Ele vai entrar aqui, e aí o que acontece? Antes dele ir para o relógio, ele vai para um pontozinho no padrão, no terminal, no quadro, que é um ponto para você aterrar. Ele vai entrar, você vai colocar num terminal olhar, vai colocar ali, vai parafusar, e daquele local você vai mandar para o chão, você vai aterrar, vai literalmente colocar uma haste no chão. Vai ser essa haste aqui, ó, e vai ter essa medição. Pessoal, por que se faz isso? Olha só, olha como é que as coisas elas se casam.
sempre que você tem aqui a geração, pessoal, na maioria das vezes, a geração ela vai acontecer em delta, beleza? Então, a geração vai acontecer em delta e a distribuição vai acontecer em estrela. Então, eu gerei lá na minha usina, lá na minha Santo Antônio da Vida, eu tenho uma máquina lá, só que ela não tem apenas 3 bobinas, ela tem 72 bobinas lá. Então, lá na minha usina, eu tenho uma máquina que está girando e ela está fechada em delta. Ela sai a ligação e detalhe, vocês já devem ter observado que em delta eu não tenho um neutro, correto? Vocês estão vendo aqui, não tem ponto de neutro, apenas aqui no estrela. Então ele sai, aí ele entra em um transformador e esse transformador está fechado em estrela. O que acontece? Nesse ponto central aqui, naquele transformador que tem no poste, o cara vem à Terra. Quando ele faz isso, ele cria uma referência, ele cria um ponto aqui, ó, chamado ponto de referência. Isso aqui é a minha referência. E o objetivo dela é que isso aqui seja 0 volts. Para quê? Para que todas as minhas tensões de fase, elas estejam em relação a essa tensão aqui de referência. Então, se eu tenho 220 aqui, é 220 devido a ser 220 menos 0. Se eu tenho 380, é 380 menos 0. Beleza? Então, eu criei esse ponto aqui de 0. O que acontece? Eu tenho aqui uma casinha. Minha casa aqui. Nessa casa aqui, eu vou alimentar com a ligação lá trifásica. Vou alimentar com a ligação trifásica. E eu vou querer o meu neutro também lá. E alimentei. Só que olha só, essa minha casa está a uma distância desse transformador. Esse aqui é o meu transformador. Ele tá o meu trafo aqui, ó. Ela está a uma distância de aproximadamente, sei lá, uns 30 metros. Se eu tenho essa referência aqui, detalhe, é que eu coloquei nesse transformador, eu tenho que garantir uma resistência de terra muito boa. Sempre que eu tenho um transformador, pessoal, sempre que você instalar um transformador, lembre-se disso. O transformador ele vai exigir um aterramento muito bom. Antigamente tinha até na norma, exigia um aterramento abaixo de 10 ohms. Então você ia lá, fazia medição e tinha que dar uma resistência abaixo de 10. Hoje isso já mudou, não existe essa exigência. Só que, por experiência, pessoal, sempre tentem garantir uma resistência menor do que 10 ohms. Tá? Vocês já vão entender o porquê. Então aqui, ó, ele tem uma resistência bem baixinha, a ponto de ser de 0, digamos. Quando você anda 30 metros, isso aqui, ó, é chão, é terra. Tá na terra, sua casa tá na terra aqui. Quando você anda nessa distância aqui, pessoal, a terra ela tem diferentes compostos. Então, essa terra aqui, ela é um condutor elétrico. O que acontece? Nesse momento aqui, eu tenho aqui criado uma irradia, digamos, em todas as direções, de forma circular, um ponto de 0. Quando eu coloco uma haste de aterramento aqui, o meu objetivo é fazer com que isso aqui seja igual a isso aqui. O meu objetivo é igualar esses pontos. O que acontece, pessoal, se não tiver essa haste? Se não tiver essa haste, você pegou o neutro, daqui jogou lá para sua casa, mas não tem uma haste para você ligar esse neutro no terra. Você não vai ter uma diferença de 0, você não vai ter 0 aqui, porque nessa distância de 30 metros aqui, vai induzir uma tensão. Essa tensão induzida a gente chama de tensão de passo. Vai existir uma tensão de passo. Essa tensão de passo, pessoal, vai depender de uma série de coisas. O solo está muito seco. Quanto mais seco o chão tiver, maior vai ser essa tensão de passo. Então, num dia chuvoso, vai ficar menor, a tensão vai ficar baixinha. Como é que você identifica que o problema é no aterramento, pessoal? E aí é onde eu quero chegar. Como é que você chega numa casa ou num local comercial e você pega e fala assim, poxa, eu estou fazendo a instalação elétrica de lá é uma casa trifásica, e aí eu estou medindo a tensão entre fase e neutro e não está dando 127 ou próximo disso. Está dando algo em torno de 170, 60. Está dando valores discrepantes, valores muito altos. Pessoal, associem a isso. Sempre que vocês verem um valor de tensão, você sabe que a ligação lá é fase neutro, dá 127 volts, você sabe que é isso. Mas aí você está medindo fase neutro, está dando uns valores muito altos. A primeira coisa que você já tem que suspeitar é o neutro. Você já tem que suspeitar. O neutro, ele está com algum problema. Quais são os possíveis problemas de neutro? Primeiro, aqui tem uma haste. A gente pode ter esse neutro aqui, ó, desse neutro do padrão aqui até aqui, ele pode estar rompido. Esse é um problema muito fácil de acontecer. Sabe por que é muito fácil de acontecer?
tem muito malandro que vai na sua casa ali e vê aqueles cabos de cobre saindo assim, naqueles eletrodutos, cortam aquele eletroduto, arrancam aquele cabo lá para vender. Então, ele acabou rompendo esse neutro aqui, ó. Aí, nesse momento, você vai começar a ter uma tensão muito alta. E olha qual é o problema disso. Essa tensão, ela é tão alta que se você tiver computadores desligados, conectados na tomada, você corre o risco de queimar seu computador, corre o risco de queimar seu aparelho, seu eletrodoméstico. Mesmo que ele esteja desligado, só pelo fato de estar conectado, porque ele gera uma tensão muito alta. Já teve situações, e aí é onde eu quero chegar. Esse meu colega, ele estava com uma situação em que a fase neutro lá estava dando 270 volts. E fase estava dando 220. Detalhe, tá, pessoal? Eu já vou explicar, mas isso vai acontecer em relação ao neutro. Beleza? Então, olha só. Sempre que vocês chegarem num local, um comércio, que vocês estão lá para investigar qual é o problema que está dando, e aí você observou que há uma diferença de potencial entre fase e neutro, e lá é uma ligação trifásica, você observou que há uma diferença de potencial entre uma das fases ou entre todas as fases em relação ao neutro, e essa diferença de potencial é muito alta, no geral ela sempre vai ser muito alta. Você já pode colocar na sua cabeça que tem algum problema com o neutro. Quais são os possíveis problemas? O aterramento está ruim ou o neutro está rompido, beleza? O aterramento ruim vou dar uma dica que não tem nos livros, mas é uma dica fácil para vocês descobrirem. Imagina que você chega lá num lugar lonjão pra caramba, você saiu de férias, e aí, pô, tu é eletrotécnico, tá lá na casa da sogra lá, e aí tá dando um problema lá, e aí você não tem nenhum equipamento na sua mão, mas tá dando um problema que tá queimando o eletrodoméstico, e você precisa, pô, o pessoal vai colocar na sua cabeça, tu é eletrotécnico, tu devia saber resolver e tal. Uma coisa que vocês podem fazer sem muito risco, não representa um risco grande a segurança de vocês, para você garantir que pode ser o aterramento. Tu vai lá naquela caixinha, nessa caixinha que fica aqui, ó, tu abre ela e joga água aqui dentro. Joga água. Tu jogou água aqui dentro e, opa, melhorou tudo. A lâmpada que estava fortona, que estava queimando, ficou normal. Então, beleza. Isso é aterramento ruim. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar, comprar uma haste de aterramento maior, emendar e cravar ou colocar mais hastes, entendeu? No geral, a gente crava uma haste uma em cima da outra e vai mandando ela para baixo. Coloca lá 3, 4, 5 metros de haste. É mais fácil do que você sair quebrando a calçada aqui para colocar mais haste. Então, no geral, o que a gente faz é emendar as hastes e colocar ela mais profunda, entendeu? Beleza? Então, é uma dica que eu dou para vocês. Isso já aconteceu comigo, professor, já. Oi? Isso já aconteceu comigo uma vez, numa ligação caixa padrão. Então, isso é uma coisa muito recorrente, pessoal. O neutro rompido é uma coisa muito recorrente porque o pessoal rouba mesmo o cabo dali da frente, entendeu? Uma dica que eu dou para vocês também, sempre que possível, coloque isso aqui embutido, nunca coloque aparente, porque você vai correr um sério risco de ter isso aqui roubado, entendeu? Beleza? E aí, pessoal, o que acontece? Então, ó, você viu uma diferença de potencial muito alta, você já sabe que é problema no neutro, beleza? Ok? Então, por que a gente aterra? A gente aterra com o intuito de fazer com que o aterramento do transformador tenha o mesmo valor de resistência do seu ponto de entrada, beleza? Ok? Pessoal, eu dei essa dica só para vocês porque eu sei que na vida profissional vocês vão encontrar esse tipo de problema. Professor. Pode falar. Então, na verdade, o aterramento das residências ajuda a proteger também o transformador, na realidade, né? Na verdade, não, ajuda a proteger sim, porque você coloca, não, tá correta essa sua análise, tá correta sim, porque se você parar para pensar, você tá equalizando ali no solo, né? Só que, ao mesmo tempo que ela tá correta, ela tá incorreta por um motivo, porque do transformador sai um cabo de 50 milímetros quadrados. Então, por mais que você aterre na sua residência, por mais que você aterre e, de certa forma, estaria criando uma malha homogênea, você só tem um ponto de descida de corrente, entendeu? Então, não estaria ajudando. Mas você precisa aterrar ela para você igualar o seu ponto de zero com o ponto de zero do transformador, entendeu?
Então, você vai aterrar ela com esse objetivo de igualar a sua carga aqui a zero com o do transformador. O que eu quero que vocês se atentem? O que eu quero que vocês se atentem? Que às vezes uma haste, e aí, pessoal, quando vocês forem fazer, não comprem aquelas hastinhas. Tem o pessoal da Barbosa vende umas hastes de 1 metro. Cara, haste de aterramento é isso aqui, ó. Hastes de aterramento. Tem gente que cava o terreno todinho, né? Faz no chão, né? As malhas. Não, aí eu vou te explicar uma coisa, que aí o que a gente está falando, foi muito bom você ter falado isso. Calma aí que eu já vou explicar uma coisa para vocês, que é um assunto um pouquinho mais complicado. Calma aí. Ó, haste de aterramento, pessoal, ela tem essas hastes que elas podem ser prolongadas, tá? Essas hastes aqui, ó, elas vêm com rosca, e aí você pode emendar uma na outra e sair prolongando elas. No geral, pessoal, as hastes, elas têm que ter 2,40 metros, tá? E aí existe uma haste que é chamada de haste de alta camada. Então, sempre que vocês forem fazer, coloquem na lista de material. Falou em haste de aterramento, coloca a haste de alta camada. E ela tem 2,40 metros, tá? Lembre-se disso. A haste de alta camada. A haste original, né? Essas hastes só pintada de cobre não, tá, pessoal? Isso aqui não é de cobre 100%, tá? Ela só é revestida em cobre. Ela é ferro, o aço, e ela é revestida em cobre, beleza? Então tá, olha só, foi muito bom o comentário do... Não lembro o nome dele. Emerson. Olha só, foi muito bom o comentário dele, pessoal. Esse aterramento aqui, que a gente está falando aqui, ó, em que eu pego o neutro do transformador e jogo para o chão, isso aqui, e a mesma coisa que eu faço na minha casa, quando eu pego esse neutro do transformador que também está vindo aqui, ó, eu pego esse neutro aqui e jogo ele para o chão. Quando eu faço isso, isso aqui recebe o nome de aterramento funcional. E ele tem esse nome porque o objetivo dele é fazer com que todo o sistema funcione de forma correta. Ou seja, com que a tensão entre fase e neutro seja 127 e com que a tensão entre fase seja de 220 no sistema em que fase neutro é 127 e fase é 220. O objetivo dele é fazer com que o sistema funcione, com que o sistema tenha uma referência. Por isso ele é um aterramento funcional. O que acontece? Existe um aterramento que o Everton, o rapaz aí comentou, que é o seguinte: você vai lá e circunda a residência, o imóvel, e coloca, é o caso do IFRO, por exemplo, e aí você coloca hastes em diversos pontos. E aí você não é simplesmente colocar, tem alguns cálculos e regras para isso, mas vamos imaginar que existe esse aterramento, pessoal. Isso aqui é um aterramento de proteção, entendeu? O aterramento funcional é simplesmente para o sistema funcionar. O aterramento de proteção é para você... você está mexendo com um fio, com uma máquina, um motor elétrico. O fio lá de dentro rompeu e encostou na carcaça. Isso acontece muito, pessoal. Aliás, o que acontece muito, e aí fica até uma dica para vocês, o cara pega o motor elétrico, está fazendo a emenda do motor ali, e aí ele economiza na fita isolante. Ele passa ali um pouquinho de fita, coloca dentro da caixinha do motor, vocês já devem ter visto uma caixinha de montagem ali do motor, coloca lá dentro, aquele fio fica encostando na carcaça. Com o tempo, essa fita, o motor fica girando, vai vibrando, com o tempo essa fita se rompe, e aí encosta na carcaça do motor. Só que daí encosta na carcaça, mas encosta só um filetinho, só um fiozinho. Esse fiozinho não é suficiente para fechar um curto-circuito, mas é suficiente para poder ficar ter corrente de fuga. Aí vai lá deixa eu pegar o nome vai lá a diva, fazer a ligação no motor, vai mexer no motor, tá molhado, encosta naquela carcaça e morre eletrocutada. O que acontece? Se tivesse o aterramento elétrico, isso não teria acontecido. Por quê? O aterramento ele tem a função de proteção. Então, assim, eu tenho aqui uma massa, que a gente chama de massa, que é um motor, tá entrando as 3 fases aqui, e aqui vai existir uma proteção. Para quê? Para caso um cidadão encoste, vem aqui, ó, para caso um cidadão venha aqui e encosta a mão aqui, essa distância entre o pé dele até esse ponto aqui, a distância dele até aqui, oferece uma resistência maior do que a corrente elétrica drenar até aqui, ó. Então, o objetivo do aterramento é fazer com que a corrente elétrica ela encontre um caminho melhor de fugir
ao invés dela passar por aqui, ó, para ir para o solo. Entendeu? O objetivo da corrente elétrica é sempre ir para o solo. Ela vai estar sempre tentando ir para algum local para equalizar. Então, quando a gente coloca esse aterramento aqui, ela está fazendo esse caminho, beleza? Mas olha, pessoal, por que eu fiz esse comentário? Porque eu quero que vocês se atentem que sempre que a gente tiver uma ligação em que tem essas situações de você ter uma diferença de potencial muito grande, você já na hora lembra, pô, uma vez o professor comentou que quando eu tenho essa diferença de potencial muito alta, pode ser problema no neutro ou pode ser problema no aterramento funcional, beleza? Pode ser problema no neutro ou no aterramento funcional, pode falar. Eu e o Laudir, a gente está estagiando lá no prédio da Polícia Civil agora, que é o antigo Tribunal de Justiça ali na Rogério Velho. E a gente, com o multímetro, a gente identificou mesmo, tem certos neutros que estavam passando corrente. Então, acredito que seja isso, né? Como é que é? Repete, por gentileza. Com o multímetro, você identificou o quê? Que o neutro estava, quando a gente botava, né, o multímetro neutro, ele dava carga alta mesmo, entendeu? Vou dar uma dica. A corrente passava alta. Eu acredito que era isso, então, né, que estava acontecendo. Não, vou dar uma dica para você. Olha só, o neutro, ele circula corrente. Circula corrente pouca. Uma corrente de até 3 amperes ali, a gente considera pouca. O que você faz? Você pega um multímetro como esse aqui, para você confirmar se você tem um problema no aterramento, o que você vai fazer? Vai colocar na escala de tensão alternada, e aí você vai colocar no neutro uma das pontas de prova, e a outra ponta de prova você vai colocar no aterramento, beleza? Tem que existir uma diferença de potencial de 0 ali. Máximo aceitável, 1 volt. Mais que isso, você sabe que você tem um problema no aterramento. Ficou claro o que eu falei? Deixa eu desenhar aqui. Eu vou fazer esse teste aí lá. Ó, o que você vai fazer? Ó? Você vai pegar, você tem aqui o seu quadro, seu QGBT lá. Aí você tem aqui, lembra-se que você tem neutro, fase, terra. Você tem aqui um barramento de neutro. Aí você tem os barramentos de fase, que são trifásicos, e você tem um barramento de terra. Eu sei que é assim porque uma forma de você lembrar é não foda com terra. Beleza? Neutro, fase, terra. Não foda com terra. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu multímetro na escala Professor, deixa eu dar um exemplo aqui sobre neutro aqui. Oi? Falar um exemplo sobre neutro aqui em Porto Velho, que eu trabalho na concessionária terceirizada aqui da Energisa. Dá um exemplo você fala de alguma empresa? Não, sobre o neutro em Porto Velho, o que acontece? Mas como assim, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de uma concessionária que é a Rondobras, que eles tiveram um problema muito sério lá recentemente, em que houve a queima de pelo menos 6 computadores devido a problema no neutro, /aterramento. Mas eu não entendi a sua pergunta, seria mais ou menos um exemplo prático desse? É o seguinte, professor, eu trabalho na Energisa, mas eu sou terceirizado, né? Eu sou da equipe do plantão. Aí o que acontece? Sempre dá um código para a gente, consumidor isolado, consumidor sem energia. Às vezes é um neutro frouxo na rede, ou no pingador, que é no porte padrão do consumidor, ou é aterramento, ou as fases estão frouxas no porte da concessionária, né? No poste, perfeito. Pessoal, uma outra coisa muito importante, olha só, sempre que vocês fizerem uma conexão elétrica, pessoal, não é conectar, emendar fio, emendar fio é uma coisa difícil, tá? É uma coisa muito difícil por diversos motivos. Primeiro, você não pode emendar cabo de cobre com alumínio. Você não pode fazer uma emenda de cobre com alumínio. O Josué que deu o exemplo aí, ele com certeza já sabe disso, já deve ter vivenciado na prática. Mas se você pegar um cabo de alumínio, que é o cabo que a concessionária passa ali, e aí você vai fazer um ramal lá para sua casa, e você compra cabo de cobre, e aí você vai colocar lá, com o tempo, aquilo ali vai começar a oxidar e vai ficar folgado, vai começar a criar microcentelhas ali, vai ficar folgado. Você vai começar a ter o que a gente chama de meia fase na casa, você vai começar a ter uma luz muito forte, você vai olhar para a luz e vai ver que ela está muito forte, vai falar, pô, esse negócio aí vai explodir. Você vai começar a ter ventilador, você liga o ventilador na sua tomada e você vê o ventilador acelerando e desacelerando. Você vai ver a TV passando aquelas listas, mesmo TV de LCD, passando aquelas listas assim de que ela está prestes a queimar, beleza? Então isso
no geral, pessoal, é sempre associado a problemas de instalação elétrica. De quais tipo? Má conexão, beleza? Para você emendar cabo de cobre com alumínio, existe um conector, que é um conector bimetálico, que ele tem um lado cobre e um lado ele é de alumínio, entendeu? Ele faz aquela conexão ali perfeitamente para isso. E aí, o que o Josué falou é a mais pura verdade, pessoal. Em Rondônia, a maioria dos problemas, principalmente as comunidades isoladas, ele deve ter falado isso, porque as isoladas são atendidas no modo MRT. O MRT, pessoal, que é o MRT, vou dar um exemplo para vocês aqui desenhando o que é o MRT. O MRT é um poste aqui, ó, e aí para economizar cabo, o cara passa apenas uma linha, apenas um linhão. Aí ele chega aqui, tem um outro poste aqui, tá vindo esse linhão aqui. E aí aqui vai ter um transformadorzinho aqui, ó. Pô, mas se tá vindo só um cabo, como é que eu vou alimentar esse cara aqui com duas fases? O que o cara faz? Criou o neutro, né? Tem que criar o neutro aí. Exato, mas aí o que o cara faz lá na área rural, ó? Aqui é a cidade. Aqui na cidade ele pega um transformador, olha que coisa muito legal isso aqui. Ele pega um transformador bifásico, o que seja, ele tem duas buchas, certo? Ele vai ter que fazer isso, só dá para fazer isso com um transformador bifásico, tá? Ele pega esse transformador aqui, ó, e quando eu falo transformador bifásico, pessoal, olha que coisa legal, tô falando disso aqui, ó, tá? Transformador bifásico MRT. Transformador bifásico, não, monofásico. Na verdade, pessoal, o termo é monofásico e trifásico, tá? Quando você tem duas fases, é monofásico também, tá? Ó, ele pega um transformador desse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo que ele só tem uma bucha só? Uma bucha de alta? Então, ó, ele pega esse transformadorzinho aqui, só que na concessionária aqui na cidade, ele tem um transformador com duas buchas. O que ele faz? Uma das buchas, ele vem aqui, ó, conecta um cabo e mete no terra. Coloca uma haste grandona aqui, umas várias hastes, e a terra. Aqui na concessionária, pessoal, não vai ser só uma haste, não. Aqui vai ser, ali na distribuidora, ali vai ter no mínimo umas 30 hastes aí, tá? Pode ter certeza que daí para mais. E aí esse outro aqui, ó, ele vem aqui e coloca nesse cabo. Conecta aqui. Aí tá lá na sua cidade, lá no seu sítio, lá na sua fazenda, 50 quilômetros lá, chegando apenas um fio. O que o cara faz? Ele pega esse transformadorzinho aqui, ó, coloca ele aqui, só que ele faz o seguinte, um dos cabos vai e entra aqui, diretamente aqui. O outro ponto que não aparece aqui, pessoal, não aparece aqui, no geral ele fica em cima mesmo, só que é um pontinho menor. Mas é um pontinho de conexão, você vai pegar ele, digamos que ele esteja aqui, e vai lá e vai começar a cravar hastes no chão. Ó. O que vai acontecer? A corrente ela está circulando nesse sentido e está retornando pela terra. Ó. Ela está fechando o circuito pela terra. Mas, professor, a 30 km de distância circula corrente IA aqui e volta menos IA aqui. Exatamente, pessoal. É isso que acontece. A gente usa o solo, a terra, o chão bruto mesmo, para fazer circular corrente. Beleza? E aí, pessoal, MRT, e aí para quem trabalha nas concessionárias que trabalham com MRT, eles são muito rígidos e tem que ser muito rígidos na hora de aprovar o projeto. Por quê? Porque se você não tiver um bom aterramento, você corre risco de você ter uma tensão. Eu alimentei aqui, normalmente isso é alimentado com 17,5 kV. Ela tem uma tensão especial. Então, quando você não aterra isso aqui muito bem, você pode aumentar essa tensão aqui para uns 30 kV, se não estiver bem aterrado. Então, você coloca em risco a pessoa que vier fazer manutenção aqui, porque ela está lá com aquela vara de manobra, com a luva, está em cima da escada, está com tudo lá, mas está esperando, está se protegendo para uma tensão de 17, de 20 kV, e de repente tem 30 mil volts, 40 mil volts lá, entendeu? Então, por isso que o pessoal que vai aprovar os projetos de MRT, eles exigem a medição do aterramento e sempre exigem um laudo de que o medidor que eles estão utilizando para fazer o aterramento está em conformidade, entendeu? Que ele foi calibrado recentemente, beleza? Bom.
Hein, professor, até o medidor da rural é diferente da cidade. É muito diferente, é bastante diferente, porque os níveis de tensão da rural, elas são diferentes. Lá não é 127 volts, lá é 110, 220, né? Entendeu? É um outro O esquema de medidor da rural, ele é 240 volts. É 240? É 240 e o neutro é por fora da Não, é isso medição. mesmo. É 120 e 240, você tem razão. É 120 e 240. Correto, é isso mesmo. Tá, mas olha só, pessoal. Não, o medidor ele é 240, o neutro é por fora. Ele é junto com o aterramento. Exatamente, o Nós neutro fizemos vem semana direto. passada o aterramento gastou 14 artes de 2,40 metros para zerar. Pessoal, o Josué, vou até te dar uma dica, olha só. Aproveitando seu gancho aqui, o que acontece? Existem diversas, aí você tem que procurar no estudos aí para verificar certinho, mas eu vou já te adiantar. Existem diversas configurações. Digamos que você tem aqui precisa aterrar esse transformador aqui. Você tem que ter um aterramento muito bom. Pessoal, a haste ela tem 2,40 metros. Como é que eu sei qual a distância que eu tenho que colocar uma haste da outra? Eu tenho que colocar elas de forma que uma haste deitada não encoste na outra. Deixa eu pegar uma caneta aqui que fica mais fácil de entender. Ó, imagina que eu tenho aqui que essas canetas aqui são as hastes, tá? Imagina que essas canetas aqui são as hastes. Eu vou cravar. Só a gente faz assim, a gente deita uma arte e encosta no outro. Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Ó. O que tem que acontecer? A haste que você vai cravar, a profundidade que ela vai entrar, não pode ser, caso ela estivesse deitada, e elas se encostem, entendeu? Então, imagina que aqui é o chão. Se eu colocar uma haste aqui e outra aqui, estaria incorreto. Por quê? Porque elas deitadas, elas estão encostando uma na outra. Então, a distância delas tem que ser, no mínimo, a distância de duas hastes. Ou seja, se a haste ela tem 2,40 metros, quer dizer que uma haste vai estar aqui, a outra haste vai estar, no mínimo, a 4,80 metros. Entendeu? Porque elas deitadas não encostam uma na outra. Entendeu? Agora, qual é a dica que eu quero lhe dar, Josué? No geral, quando o pessoal vai fazer aterramento em MRT, eles fazem sempre linear, né? Você deve ter feito em linha reta. Você deve ter colocado uma haste aqui, aí uma outra haste aqui, fazendo em linha reta, correto? Não, eu fiz um delta. Fiz um delta, que é o triângulo, né? E depois levei elas em linha reta. Perfeito. É essa dica que eu ia te falar. No geral, a geometria, ela ajuda bastante. E se você tiver a possibilidade sempre de colocar próximo de local úmido, melhor ainda. Mas, a geometria que você fez foi em triângulo, né? Então, você colocou uma haste aqui, depois você colocou uma outra haste aqui, colocou uma outra haste aqui, esses cabos aqui você emendou com um cabo de 50 milímetros, cobre nu. Isso. E aí provavelmente conectou o split bolt e tal. E aí levou um cabo, pode ser dessa haste aqui, lá para o seu transformador lá. Fez isso aqui. Pessoal, Josué, a geometria triângulo é uma das melhores geometrias que tem. Mas sempre que você puder utilizar, a geometria de quadrado, ela é ainda melhor do que a de triângulo, tá? É porque é passado pela concessionária, né, professor? O projeto é aprovado pela concessionária, tem que seguir o que o projeto manda. Mas aí vai pelo projetista. Mas assim, essa geometria aqui, ela dá um aterramento melhor do que ela dá uma resistência de aterramento menor, mais rápido do que essa geometria aqui, entendeu? Triângulo. O delta o quadrado é melhor, então. O quadrado é melhor. Sempre que possível, se fizer em quadrado, você vai gastar menos tempo cravando haste, tá? Tem local onde você cravar 30, 40 hastes e não conseguir resistência. Candeias do Javari é o pior lugar que tem para aterramento. Lá o solo não dá resistência baixa de jeito nenhum. Então, eu acho que o pior lugar em Porto Velho que tem para enfiar arte se chama Bairro Pedrinhas. O Bairro Pedrinhas também é outro local horrível também, que não dá aterramento de jeito nenhum. E lá é pesado, tá? Aterrar lá. Você tá falando pedrinha, cheio de pedra. Tá? Lá o nome faz jus, tá? Concordo aí. Vamos voltar aqui para a aula. O que eu quero passar para vocês para a gente encerrar aqui hoje? Olha só, uma dica que vai ajudar muito, mas muito mesmo vocês
a não decorarem algumas coisas. Por exemplo, ó, uma pergunta típica de concurso. Numa ligação, e aí eu vou fazer essa pergunta já para você, Josué. Numa ligação em delta, a corrente de fase é igual à corrente de linha? Não. Tem certeza? Valendo tudo? Entendeu, pessoal? É uma coisa que confunde muito, entendeu? Qual é a dica que eu dou para vocês? Uma coisa que vocês nunca mais vão esquecer. Você vem aqui e faz um desenho. Você faz aqui um desenho em delta. Faz um desenho aqui em delta. Bem bonitinho, igual esse que eu fiz aqui. E aí você vem aqui, ó, e joga as linhas para cá. Sei lá. Joga elas. Para um agora vai. Aí você vem aqui e faz um desenho em estrela. Imagina que você está fazendo uma prova de concurso. Você não vai gastar mais do que 10 minutos fazendo isso aqui, ó. Faz esses dois desenhos aqui e emenda um com o outro. Mas, pô, professor, a minha prova lá está me fazendo uma pergunta. Olha a pergunta que eu fiz. Eu perguntei se... Aliás, ô, pessoal, desculpa, né? Aqui eu quero que a ligação seja em estrela, né? Você vai fazer os dois desenhos. Um em delta e outro em estrela. Beleza? E a pergunta que eu fiz foi a seguinte. Em estrela... Imagina que é a prova de concurso lá. Em estrela, a corrente de linha é igual à corrente de fase? Essa foi a pergunta da prova lá, digamos. Pessoal, sempre que você for fazer uma prova e tudo, não olhe para essas... Se teve uma pergunta dessa, para a pergunta e faz esse desenhozinho aqui, ó. Você não vai gastar nem um minuto lá fazendo esse desenho. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai traçar 2 pontos aqui, ó. Vai traçar 2 retas. Pessoal, tudo que tiver aqui, ó, tudo que não tiver nesse, você vai pegar e vai tampar. Aqui fica complicado, mas imagina que eu coloquei a mão sobre o delta aqui. Eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar bom. Vamos imaginar, vou pegar aqui uma coisa qualquer aqui, só para tampar. Sei lá, quadro preto. Pronto, só para me tampar. Aqui, ó. A imagem, ó. Sempre que você fizer esse desenho, tu vai lá, tu traça essas 2 linhas que eu tracei aqui, aí tu vai e pega um quadro, pega um papel lá, e aí você coloca sobre uma das imagens. Sei lá, quero olhar isso aqui. Você vai e coloca um dos lados aqui, ó. Tampa esse aqui. Depois eu quero olhar aqui, você vem e tampa esse aqui. Beleza? Mas se tampa, vamos dizer que eu quero olhar uma estrela. O que você vai fazer, ó? Tampou estrela. Pessoal, atrás dessa linha que você traçou, tudo isso aqui é linha. Entendeu? Isso aqui, ó, é tudo linha. Tudo isso aqui, ó, que não tá dentro dessas bobinas, é linha, tá, pessoal? Não tá dentro das bobinas aqui, ó. Aqui é bobina, aqui é bobina. Não tá nessa bobina, é linha. Então, isso aqui, ó, já é linha. Isso aqui é linha. Isso aqui é linha. Ok? Chegou nesse ponto aqui onde tem as bobinas, isso é fase. Beleza? Então, fase, 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 fase. Fase, 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 fase. Tá claro isso, pessoal? Aqui, ó, saiu das bobinas é linha. Saiu das bobinas é linha. Para tudo. Para estrela ou para triângulo. Tanto faz, beleza? Estão me acompanhando? Sim. Preciso de uma afirmativa aí, beleza? Então, olha só. Isso aqui é linha, linha, fase, porque tem bobina, beleza? Aí, o que você vai fazer? Você vai lá, desenhou esse desenho, você vai e apaga não, esconde um dos lados, porque a pergunta aqui, ó, é da estrela, né? Então, você vai analisar a estrela. Olha como é que você não se confunde, pessoal. Isso aqui, corrente de linha. Certo? Vamos dizer que isso aqui seja a linha A. Isso aqui, ó, corrente de linha. Linha B. Isso aqui, ó, corrente de linha, sei lá, linha C.
Tá vendo? Ó? Perceba que ela está circulando aqui, perceba que ela está circulando aqui, ó. Agora, acompanhe comigo, pessoal. Chegou nesse momento aqui, ó, passou a ser fase. Olha só a linha B, ó. Perceba que a linha B, ela vem, ó. Tem algum lugar para essa corrente passar que não seja por aqui? Não tem, né? Ela só tem esse caminho para passar, ó. Ou seja, a corrente de linha em estrela é igual à corrente de fase, porque nesse momento aqui ela passou a ser corrente de fase, ó. Enquanto aqui era linha, agora ela aqui, ó, passou a ser fase. Porque na bobina é fase, beleza? Então, moral da história, você fez esse desenho e viu aqui, ó, foi seguindo a setinha. Viu que não tem para onde ela escapar, ó. Ela só tem esse caminho para passar. Moral da história. Em estrela, corrente de linha é igual à corrente de fase. Tá claro o porquê disso? Viu aqui, ó, que ela só tem, ó, ela só tem esse caminho para passar, ó. Ela só tem, ó, esse caminho para passar. Beleza? E aí, ó, vamos... Oi. Traçou as 3 linhas também, né? Exato, ó, se você traçar, ó, se você traçar a linha, você vai ver. Agora, olha só, vamos agora fazer essa mesma análise para o delta, ó. Vamos tampar aqui, ó. Beleza? Vamos manter as mesmas linhas aqui, ó, só que a gente vai inverter de direção, ó. Vamos manter as mesmas linhas, ó. Só que a gente vai inverter a direção só. Beleza? A gente vai inverter a direção. Agora a gente vai analisar no outro sentido, ó. Observe o seguinte, a corrente de linha está aqui. Está indo nessa direção. Pessoal, vamos seguir agora a linha, ó. Ela veio aqui, ó, essa daqui, ó, por exemplo, a linha A, B e C. Vamos seguir ela. Veio. Opa, chegou na fase, ó. Ela só tem um caminho para seguir? Não. Ela tem um caminho para cá e ela também tem um caminho para cá. Então, percebam que a corrente de linha não é igual à corrente de fase. Por quê? Porque na corrente de fase ela se divide. Olha a linha C, ó. Ela vem, opa, chegou na fase. Só que na fase ela vem um pouco para cá e ela vem também, ó, para cá. Olha a linha B. Ela vem, ó, chegou aqui, ó. Ela vem um pouco para cá e vem um pouco para cá. Pessoal, então o segredo é fazer esse desenho. Por quê? Porque com esse desenho você observa que a corrente de linha ela é diferente da corrente de fase em estrela. Só que agora o mais legal é, vamos aproveitar essa análise aqui, pessoal. Qual dessas correntes aqui, ó, olhando para o delta, qual que você acha que é maior? Essa daqui ou essa corrente aqui que se dividiu? Qual dessas aqui é maior? Se eu fosse medir a corrente, por exemplo, a corrente da linha A, o que aconteceu com a corrente da linha A? Ela veio um pouco para cá e veio um pouco para cá, né? Ela se dividiu, não dividiu? Tá claro que ela se dividiu aqui? Sim. Qual que é, olhando para essa figura, olhando para ela, para a gente nunca ter que decorar aquilo lá, aprender mesmo. Qual dessas aqui é maior? Essa daqui ou quando ela se divide aqui? Todas elas se dividem, professor. Não, mas olha só, perceba que essa corrente de linha aqui, a minha pergunta é, ela aqui, ó, enquanto ela está aqui, ó, ela é o valor total. Na hora que ela chegou na fase, ela se dividiu, correto? Ó? É a mesma, só que ela se dividiu em dois valores aqui, digamos. Ou seja, essa corrente aqui, ó, ela é maior do que essa. Então, a gente olhando para esse desenho aqui, a gente observa que em delta, a corrente de linha, ela é maior do que a corrente de fase. Só que maior quanto, pessoal? É onde surge aquele raiz de 3. Então, ó, em delta, a corrente de linha, deixa eu fazer com esse preto aqui. Em delta, ó, a corrente de linha é igual a raiz de 3 vezes a corrente de fase. Entendeu? Por quê, pessoal? Porque, olha, na fase, uma parte da fase está vindo para cá, outra parte da fase está vindo para cá. Pessoal, tá claro isso aqui? Deixa eu fazer isso aqui no outro... Deixa eu aproveitar a apostila, que a apostila traz umas figuras mais bem feitas. Essa figura aqui, ó. Inclusive, vou até pegar o punch, que eu gostei do punch naquele dia. Ó. Olha só, vamos apagar. Apagar isso. Apagar isso.
É isso. É isso. Bom, aqui já. Olha só, então qual é a dica para vocês? Vocês vão lá, vão pegar e vão desenhar na hora da prova lá de vocês, seja lá qual for essa prova. Desenham dois, pode ser estrela, pode ser triângulo, mas vocês desenham dois circuitos diferentes, beleza? E aí vocês vão pegar e vão... Tá bom, esse tamanho aqui. Vocês desenham. Desenharam aqui. Tá, desenhou esse aqui. Veio aqui. Bem mais simples aqui, mais rápido. Desenhou aqui. Desenhou aqui. Então, para vocês fazerem análise lá e responderem perguntas do tipo. Vamos, olha como é que surgem muitas perguntas. Por exemplo, ó, em triângulo, a tensão, olha a pergunta, a tensão de fase é maior que a tensão de linha? Olha perguntas que podem surgir. Essa é uma pergunta. Então, olha essa pergunta aqui. Mas você não vai abordar a pergunta, você vai fazer esse desenho e vai fazer a análise. Ó, você vai fazer uma análise já imaginando que pode ter outras perguntas. Né? Não vai ter só uma pergunta. Então, você vai lá e faz análise. Ó, vamos olhar só para o delta. Se a gente vai olhar só para o delta, o que você faz? Você pega alguma coisa e tampa esse lado aqui. É como se você desconsiderasse. Vou fazer isso aqui, ó. Como se você tampasse esse lado aqui, ó. Tá vendo? Beleza? Você não vai sair apagando. Então, você coloca a sua mão na frente, coloca a sua mão assim no estrela e analisa só o delta. Então, ó, tampei o lado estrela. A partir desse momento, eu sei que tudo isso aqui, independente de ser estrela ou de ser delta, eu sei que tudo isso aqui, ó, que não tem bobina, tudo isso que não tem bobina é linha, tá bom? Tudo isso aqui, ó, é linha, ok? Então é linha. Aí, ó, eu vou chamar... Ô, filha da mãe. Ó, isso aqui é linha, beleza? Aí eu venho aqui, ó, é linha. Vou chamar isso aqui, ó, de ILA, ILB, ILC. Ah, eu quero analisar em estrela, então eu vou imaginar a corrente indo para cá. Ok? Bom, nesse momento, olhando para a estrela, a corrente ela tá vindo, chegou aqui, opa, uma parte vem para cá e outra parte vem para cá. Então, ó, só de olhar, só de analisar, você já sabe que nessa linha aqui, que na linha, eu tampei a estrela, tá? Esquece a estrela. Apagar ele. Tampei o estrela lá, tá? Então, ó, eu olhei aqui, ó, eu percebi que a corrente de linha, ela é maior do que a corrente de fase. E ela é maior quanto? Então, ó, a corrente de linha em estrela, corrente de linha, ela é igual a raiz de 3 vezes a corrente de fase. Pessoal, perceba que se a corrente de linha ela é maior quanto? Ela é maior a raiz de 3. Se a gente multiplicar aqui, ó, por raiz de 3, esse valor aqui ele não é igual. Esse valor aqui ele é maior, correto? Tá vendo? Que esse valor aqui vai dar um valor alto. Beleza? Então, a corrente de linha ela é raiz de 3 vezes a corrente de fase. Agora, vamos olhar a tensão. Olha só, olhando para a tensão. Se a gente observar, tudo que está fora da bobina é linha, tá?
Então, olha a tensão agora, somente a tensão. Por exemplo, a tensão da linha A e B. A e B, ó, essa tensão aqui, ó. Entre A e B. Olha só. Vamos pegar essa setinha aqui, ó. A gente vai pegar ela, esse tamanho de setinha, e vai jogar lá para a fase, ó. Você concorda comigo que se a gente fizesse isso aqui, ó, vamos ver se é possível. Ó, imagina que eu tenho uma seta aqui, ó. Você concorda comigo que se eu pegar essa seta aqui, ó, e trazer ela para cá e rotacionar ela aqui, eu acho que não vai ter como rotacionar. Só tem como rotacionar 90 e pouco, não dá. Mas, ó, o que eu quero dizer? Se eu rotacionar ela, essa tensão aqui é a mesma tensão dessas bobinas aqui? Acho que aqui vai ter que ser no outro software lá que tem mais opções. Deixa eu ver. Ó, aqui eu acho que vai ter mais opções. O que eu tô tentando falar para vocês aqui? Ó, imagina que eu pego essa setinha aqui, ó, e aí eu consigo arrastar ela, certo? Consigo arrastar, arrastando ela. Ao arrastar ela e colocar ela aqui, ó, vocês estão observando que ela é a mesma que essa daqui? Tá vendo? A vantagem de você desenhar é que você observa que eu empurrando ela, ela vai bater e vai deitar, ela é a mesma. Ou seja, em delta, a gente tem que a corrente de linha é igual a raiz de 3 vezes a corrente de fase. E a gente observa que a tensão de linha é igual à tensão de fase. Ela é a mesma. Beleza? Ah, professor, se eu decorei isso, já é suficiente para mim saber que estrela é o contrário disso. Pode ser. Tem gente que gosta de decorar assim. Eu acho que se vocês desenharem, é melhor. Vamos agora fazer a análise em estrela. Fazendo essa mesma análise, só que agora em estrela. Então, ó, a gente tem aquela mesma situação, né? A gente tem aqui aqui, ó, isso aqui é linha. Isso aqui é linha. Então, ó, lembra lá, qual é a estratégia? A estratégia é você saber que não está passando pelas bobinas, é linha. Então, ó, isso aqui, ó, que não tem bobina, é linha. Vamos fazer a análise aqui para o estrela. Ó. Existe uma corrente indo nesse sentido. Isso aqui é a corrente de linha. Perceba que ela vem, ó, e ela só tem um caminho para passar na fase. Ó. Então, a corrente de linha em estrela é igual à corrente de fase. A gente já consegue constatar isso. Ó. Mesma coisa aqui, ó, corrente de linha, sei lá, linha A, linha B. Ó. Ela está vindo nesse sentido, ó, é a mesma. Ela não tem como se dividir. Portanto, a corrente de linha é igual à corrente de fase. Agora, faz aquela mesma análise para a tensão. Ó. Vamos lá. A tensão de linha aqui, ó, de linha. Linha é tudo que não tem bobina. Então, ó, a tensão de linha. Nesse ponto aqui, ó. Você tem aqui A e você tem B. Você concorda comigo que quando eu chegar nessa bobina aqui, a tensão que eu tenho aqui na linha é maior do que a tensão que eu tenho aqui? Porque, olha, eu tenho aqui um resistor que está em série, ó. Eu tenho isso aqui, ó, que está em série praticamente, ó. Então, ó, essa tensão aqui, ela é maior do que a tensão aqui, ó, no ponto de nêutron. Perceba que esse aqui é maior do que aqui. Beleza? Isso aqui, ó, vai ser a minha tensão de fase, que é o que está na fase aqui, ó, na fase. Isso aqui é fase. Fase. Sempre que tiver bobina, é fase. Sempre que tiver bobina, é fase. Não tem bobina, é linha. Então, qual das tensões é maior? Essa tensão aqui, que ela é VAB, ou essa tensão aqui, que ela é VAN? Qual que é a maior que vocês observam? VAB é maior, correto? Moral da história. Tensão de linha, ela é maior do que a tensão de fase, que vai ser raiz de 3 vezes a tensão de fase. Beleza? A tensão de linha é maior.
Aí vocês podem, uma coisa que eu não recomendo vocês fazerem, eu digo isso porque eu tenho muitos colegas engenheiros eletricistas, que eles fazem isso, eles tentam decorar essas relações, ó, eles tentam decorar quem? Estrela. Eles tentam fazer isso aqui, ó, estrela. Corrente de linha é igual a corrente de fase. Tensão de linha é igual a raiz de 3 vezes tensão de fase. Eles tentam decorar dessa forma, em delta. Delta. Corrente de linha, ela é em delta, corrente de linha, ela é maior, ela é igual a raiz de 3 vezes a corrente de fase. E a tensão de linha é igual a tensão de fase. Eles tentam decorar dessa forma, pessoal, que um é o contrário do outro. Só que assim, eu acho bem mais complicado de decorar assim, tá? Então eu peço para vocês que vocês tentem sempre desenhar que é melhor. Tá claro, pessoal, essa ideia? Podemos... Legal, legal. É um negócio que é um macete para vocês na hora da prova não se perderem. Pessoal, para finalizar, a professora Lígia falou para vocês de onde surge esse raiz de 3? Eu não demonstrei, eu falei só que é do triângulo que a gente tira. Mas não chega a demonstrar. Então a gente vai fazer diferente, então. Como uma atividadezinha aí já para o terceiro bimestre, Lígia, como é que funciona no subsequente, que eu estou um pouco desligado? No subsequente funciona o quê? É semestre ou é bimestre? Então, a gente está terminando o bimestre, né? Terminou hoje o bimestre, ou termina amanhã, na verdade, né? Uhum. E aí termina o semestre. Então eles encerram já agora, né? Isso. Tá, pessoal, vamos fazer o seguinte. Máquinas. Entendi. Mas olha, vamos fazer um desafio aí. Pessoal, um desafio para a aula de amanhã, já para a aula de encerramento e tudo mais. Aos interessados aí, pode ser Davi, Laudir, Adriana, Josué, Emerson, Divos, que ainda, os resilientes que ainda estão aqui vivos aqui, a todos aqui. Amanhã, o cidadão que conseguir apresentar aí a explicação de onde pode ser a explicação geométrica, que é mais fácil, ou a explicação matemática, que há quem diga que é mais fácil, eu não acho. Mas quem apresentar como é que surge esse raiz de 3 aí e convencer, ganha uma pontuação extra aí, tá bom? Aí vocês vão habilitar a tela de vocês, quem conseguir fazer aí, para todos, inclusive para a gente, apresenta da onde surge esse raiz de 3. E esse raiz de 3, pessoal, só surge nas tensões trifásicas, tá? Beleza? Então, a gente viu lá que tem o raiz de 2, que é no valor RMS, e o raiz de 3. Então, fica como um desafio aí. Caso ninguém consiga, não se preocupe. Amanhã eu pego e explico certinho para todos. Mas eu gostaria que algum de vocês tomasse a frente e explicasse para a gente onde surge esse raiz de 3. Pode ser assim? Beleza. Então, fica como esse desafio aí. E aí eu acho que é isso, Lígia. Eu acho que é um assunto bem complexo mesmo. E aí explica essa raiz de 3. Amanhã eu faço uns 2 exercícios aí. Eu acho que a gente pode encerrar esse assunto do potência trifásica. E vamos para frente atrás de serviço, pessoal. Isso aí. Aí amanhã eu vou disponibilizar o trabalhinho que eles vão fazer. Dá o tempo. Professor, o senhor já deletou aquela figura? Não, eu vou trabalhar nela aqui agora para até melhorar, que assim ajuda a trabalhar. Deixa eu fazer isso aqui. Eu vou mandar para vocês lá no grupo, tá, pessoal? A gente pode encerrar a aula tranquilamente e aí eu vou mandar para vocês essa mesma explicação aqui, e aí eu até comento, a dica é tampe um dos lados e analise, perceba que a corrente está se dividindo, qual que é maior, a linha ou a fase, entendeu? Beleza? Mas aí, pessoal, olha só, é justamente para vocês se prepararem para concurso, entendeu? Se prepararem mesmo para concurso. Que isso também dá dinheiro. E se prepararem para provas também. Pessoal, eu espero que aquela dica que eu falei sobre o neutro ajude aí quem já estiver trabalhando. O Josué já deu exemplo aí que está trabalhando. O rapaz que está estagiando lá
pode fazer esse teste, tá?